Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e o tema da aula de hoje é sobre multimídia educativa. Este é um tema que está dentro do tema Educação à Distância e eu destaquei aqui este vídeo de multimídia educativa porque é importante a gente saber os detalhes, pequenos detalhes que sempre vem aparecendo aí nas provas de concurso. Bom, então o assunto de hoje é sobre a multimídia. Ele é um assunto curto e um assunto também tranquilo, de fácil assimilação. Bom, primeiramente é interessante a gente saber o conceito, né? O conceito em si de multimídia. Multi significa várias, né? Mais de uma, e mídia. A mídia é o meio tecnológico da informação. Então, este é o conceito de multimídia. E eu já trouxe aqui uma questão já para a gente analisar, já uma questão de 2018, este concurso que foi muito concorrido, o concurso da ABIN, concurso de 2018, e trouxe aqui este assunto de mídia. Preste atenção como a banca colocou e também como a banca definiu a multimídia. Apesar de não ter a mesma função que a escola, as mídias, ao emprestar suas múltiplas linguagens aos projetos pedagógicos, apresentam um potencial educativo. Bom, é justamente esta a essência das multimídias educativas, porque as mídias, elas existem, né? E elas foram aí planejadas, elaboradas para terem outras funções. Então, quando você pega esta mídia, este meio tecnológico, este instrumento e transforma aí, coloca isso dentro do ambiente educacional, você tem aí a multimídia educativa. Foi isso que a questão disse, né? Que as mídias, apesar de não ter a mesma função que a escola, as mídias, ao emprestar suas múltiplas linguagens aos projetos pedagógicos, apresentam aí um potencial educativo. É justamente isso, é esta a essência da temática multimídia educativa. Bom, é importante saber o que pode ser considerado como mídia e o que funciona como multimídia. Então, nós temos várias mídias. Por exemplo, nós temos aqui a TV. A TV é uma mídia. Nós temos também a rádio. Nós temos também aí o jornal, né? O jornal também é um exemplo aí de mídia. Nós temos também outros fatores como os filmes, vídeos, etc. Então, as mídias, né? O que pode ser considerado? Nós temos as mídias que foram executadas, elaboradas para serem utilizadas em outras ações, e aí pode funcionar como uma multimídia educativa. A TV, por exemplo, ela pode ser utilizada aí com noticiários e imagens rápidas. Nós temos a rádio também com informações. O professor pode utilizar aí através de notícias comentadas. Nós temos aqui o jornal também, com ilustrações comentadas e pode auxiliar o professor também aí, o professor alfabetizador, não só o alfabetizador, né? Mas o professor, no processo da aquisição da leitura e escrita por parte dos alunos, para eles terem mais contatos. Nós temos aqui filmes que pode ser utilizado pelo professor para passar um documentário informativo. Ou seja, são várias as ações que as mídias, né, os professores podem utilizar as mídias, né, tornando-se aí essa multimídia educativa. Bom, as multimídias educativas permitem as interações de professores e alunos, além da troca de dados, informações e conhecimentos sobre o mundo, a natureza e a cultura. Então, as mídias, elas devem facilitar aí a compreensão por parte dos alunos dos conteúdos que estão sendo passados. Então, a mídia, ela vai funcionar aí como instrumento, ela vai melhorar, ela vai transformar esse processo aí de aquisição de conteúdos, tornando aí este processo até mais atrativo. Então, ela vai servir aí como um importante apoio para a aquisição e assimilação dos conteúdos. Bom, a tecnologia da informação e da comunicação tem por objetivo tornar a aprendizagem mais significativa, melhorando
o rendimento do sistema educativo. Então, pode ser considerado aí um conjunto de recursos tecnológicos que são utilizados de uma forma inteligente, né, para melhorar aí o processo de ensino e aprendizagem. Bom, a tecnologia da informação auxilia sim a prática docente à medida em que os recursos vindos dela são atrativos, investigativos e dinâmicos, né? Aqui nós podemos citar até mesmo o uso da internet, né? O uso da internet pode sim atrair os alunos, pode tornar a aula mais atrativa, e o uso da internet também ultimamente vem sendo fundamental aí para pesquisas, para realização de trabalhos, tudo isso aqui sendo utilizado a favor da educação por parte aí do professor e também da equipe, que devem cada vez mais elaborarem conteúdos, né, mais atrativos para seus alunos, porque também eles estão em processo de competição aí com as redes sociais. Planejamento. Bom, isso aqui é importantíssimo dentro desse conteúdo, porque a mídia, por si só, ela não vai fazer o milagre, né? Então, o professor ele tem que pensar em estratégias, elaborar estratégias, desenvolver ali objetivos e verificar aonde ele quer chegar utilizando ali esses instrumentos dentro ali da execução das atividades educativas. Então, tudo isso só é possível com um bom planejamento, porque o planejamento ele vai ser um aliado do professor, ele é a base do professor. Então, quando o professor utiliza esse planejamento, né, a seu favor, elaborando e adequando todas as necessidades dos seus alunos, esse planejamento há aí um ganho significativo em relação aí ao pleno desenvolvimento das atividades educativas. Então, não adianta o professor ter um excelente recurso, uma excelente mídia, mas não saber utilizar essa mídia a seu favor e também não saber até mesmo manuseá-la. Então, tudo isso com planejamento, se o professor já vê antes, já pesquisa antes, tudo que será visto, tudo isso pode melhorar aí e evitar também improvisos e evitar que seja desperdiçado esse momento de utilizar uma importante mídia para a elaboração aí de uma importante atividade. Bom, para isso, né, para que a adequação deste instrumento, né, do instrumento da mídia que o professor irá utilizar, é importante. Exame prévio do funcionamento do aparelho. Isso aqui, com certeza, porque muitas vezes o professor ele leva para a sala, ele pode pensar em algo muito interessante para desenvolver com os alunos, mas se ele não testa antes, isso pode complicar, porque se ele for testar somente na hora, pode não dar certo, e isso complica ali o andamento da atividade que ele iria executar. Então, isso aqui também envolve a questão do planejamento. Então, tem que ter esse exame prévio do funcionamento do aparelho a ser utilizado. A apresentação no momento oportuno. Isso aqui também é muito interessante. É importante ter a noção se a aula será interessante de acordo com o clima da turma. Então, não adianta também não levar em consideração ali os seus participantes, a sua realidade, né? Não adianta o professor querer fazer algo muito elaborado se os seus alunos ainda não compreendem, se dependendo também do grau, né, de atividade ali dos alunos, do grau de compreensão dos alunos, tudo isso tem que ser pensado para o tamanho faixa etária, tudo direitinho. Então, é interessante também essa questão da apresentação no momento oportuno. Às vezes a turma, os alunos, nem todos os alunos estão ainda preparados para receberem aí este instrumento ou manusear este instrumento, um instrumento que foi pensado para a aula. Integração com conteúdo trabalhado. Bom, isso aqui é fundamental, porque tem que ter essa integração. Então, se o professor, essas mídias, elas devem ser utilizadas para melhorar o processo educativo. Então, as multimídias educativas, elas devem funcionar para melhorar o processo aí educativo, todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso, o professor ele tem que adequar o conteúdo ao que ele vai utilizar. Não adianta o professor ter somente ali
um instrumento, uma mídia, né, e ter o poder de transformar a sua aula atrativa e jogar isso aí tudo, deixando os alunos assistir o que quiserem, o exemplo aí da TV, ou de um projetor, ou de algo que ele pensou, tem que estar interligado, né? As coisas devem estar interligadas. Bom, controle do tempo disponível. Isso aqui é importantíssimo. Quanto tempo vai levar para utilizar essa mídia? Dentro do planejamento, quando o professor se planeja para isso, ele deve levar em consideração ali do tempo, para também não passar do tempo e a aula se tornar muito monótona, né? Às vezes o professor se empolga também, utiliza algo que seria muito interessante, mas perde o tempo ali por não perceber qual momento e quanto tempo a turma estaria interessada, né, por aquela situação, aquela ação que ele planejou. Então, ele tem que planejar esse tempo que ele irá gastar. Preparação dos alunos para o emprego do recurso, aqui eu já falei, né? É importante levar em consideração se os seus alunos estão preparados, né, para receber esse tipo de aula. Estudo de todas as fontes que expliquem maneiras mais efetivas e eficientes de utilização do recurso. Com certeza aqui, isso aqui faz parte, né, da pesquisa, né, antes de passar essa atividade. Bom, cuidado. Esse cuidado aqui, sempre as bancas vêm cobrando e é interessante que é algo tranquilo de se compreender, mas as bancas não param de cobrar. Então, você não pode errar questões tão tranquilas como essa. Esse cuidado está referente a banca sempre levar o candidato a pensar que as mídias e os recursos tecnológicos, tanto dentro de educação à distância quanto dentro dessas mídias multimídia educativa, a banca tenta fazer com que o candidato pense que esses recursos eles serão eficientes por si só, sem o apoio do professor, sem a base ali do professor mesmo, sem a base do trabalho pedagógico. Então, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, as bancas sempre vêm cobrando essa questão, né, de que as multimídias podem fazer por si só o seu trabalho. E é este o cuidado. Sempre que a banca quiser restringir o papel e a atuação do professor, a banca vai estar levando o candidato aí a pensar isso, até mesmo pelo progresso da tecnologia. Mas sempre que ela fizer esta relação, a questão estará errada. Isso nós vamos ver resolvendo questões. Hoje o professor, coloquei até uma situação aqui, hoje o professor não pode desconsiderar que o mundo lá fora é muito atraente, cheio dessas novidades tecnológicas. Ele, o professor, tem que se adaptar e incorporar em suas aulas tecnologias que atraiam seus alunos para poder competir com este mundo novo. Bom, é justamente isso porque o professor ele não pode também desconsiderar essas multimídias, né? Às vezes tem professores aí que possuem muita experiência na área, já atuam aí dentro da sala de aula há muitos anos, então alguns ainda têm alguma resistência, certa resistência em utilizar as multimídias. E isso aqui é que deve ser repensado, porque as multimídias elas devem ser utilizadas para melhorar o processo educativo. Então, o professor também, quando ele desconsidera isso, ele fala, não quero usar, não quero utilizar, ele acaba perdendo um pouco, digamos assim, porque hoje em dia existem muitas variedades de oferta, né, que os jovens, os alunos estão cada vez mais em contato com essas multimídias. Então, o professor, quando ele pega o que o jovem tem interesse e transforma isso coloca isso dentro da sua sala de aula, o professor consegue até, dependendo do aluno, né, ele consegue ganhos mais significativos. Então, ele tem que repensar sobre essa questão. Bom, eu trouxe aqui uma questão que resume, né, que vai falar justamente sobre essa questão da multimídia. Ela trouxe aqui uma historinha, ela contou uma historinha e pediu aqui uma alternativa que seria a incorreta. Preste atenção para você perceber como que a banca cobrou a questão das multimídias. Elza é uma professora adepta da concepção tradicional de ensino. Em suas aulas, utiliza como recursos pedagógicos o quadro de giz e livros didáticos. A comunicação escolar, nesse caso, ocorre pela professora como emissora e os alunos como receptores das informações por ela transmitidas.
Existe possibilidade atualmente de transformar a comunicação escolar em comunicação educativa, que se aproxima da comunicação social vivenciada fora da escola. Para tanto, há professores que, diferentemente de Elza, valem-se da multimídia educativa para promoverem a aprendizagem. A esse respeito, assinala a alternativa incorreta. Ele quer aqui qual dessas opções é a opção incorreta. Ele coloca assim: a partir dos multimeios, o professor pode coordenar e apresentar dos conteúdos da prática avaliativa da aprendizagem e o feedback dado pelos alunos em termos de construção de saberes. A questão está correta, né? Justamente isso, a partir desses multimeios, né, o professor pode sim ter todos esses benefícios e também apresentar aí o feedback para os alunos, né? Não é necessário que o professor leve à sala de aula um variado conjunto de suportes tecnológicos para trabalhar com as diferentes linguagens, apenas o computador basta nesse propósito. Aqui no propósito da Elma, né, da Elza, quer dizer, a questão está correta, né? Porque aqui o computador atenderia sim. E aqui ele fala, a letra C, o uso combinado de multimeios é suficiente por si só para possibilitar a aprendizagem significativa dos alunos. Essa questão aqui está totalmente errada. Como eu falei, o uso da multimídia educativa por si só, ela não vai fazer milagre. E a questão aqui tentou restringir essa questão da atuação do professor, né, dizendo que a multimídia já é suficiente. Por isso aqui seria a letra C, porque a questão pediu o item incorreto. E também você tem que ler bem o texto, né, do enunciado para você compreender a questão. Então aqui seria o item C. Bom, nós temos... Vamos lá, a questão não é mais discutir a inserção ou não das tecnologias da informação e comunicação na educação, mas a sua apropriação pelos sujeitos pedagógicos, alunos e professores, para contribuir com a melhoria da qualidade dos processos educativos e, consequentemente, da aprendizagem. Com relação a esse assunto, julgue o item que se segue. Iniciativas educacionais e culturais, né, têm procurado minimizar a discrepância no acesso às tecnologias da informação e comunicação por meio da utilização das mídias nos processos educacionais. Sim, a questão está correta, né? Essas iniciativas ajudam muito, sim, e principalmente aqui a essa questão do acesso às tecnologias da informação. Então, a questão está correta. Bom, essas foram as principais informações sobre multimídia educativa. Lembrando que nós temos uma aula somente de educação à distância e bons estudos.